Pessoal, com a chegada de Donald Trump ao poder, a gente tá para ver uma das maiores reviravoltas da história do mundo moderno. Eu não tô nem brincando. Eu subestimei o quanto os Estados Unidos podem influenciar o resto do mundo. E eu acho que eu subestimei muito. Eles têm muito mais tamanho de do que eu pensei que tinham. Nos Estados Unidos, lideranças do Partido Republicano, do presidente eleito Donald Trump, enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para pedir que o órgão internacional tome ações contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A carta, endereçada nesta quinta-feira, é assinada pelos deputados Christopher Smith, Maria Elvira Salazar, Darrell Issa e Carlos Jiménez. No documento, eles mencionam as ações de Moraes sobre a rede social X. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos americanos que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. No documento, os republicanos, que serão maioria tanto na Câmara quanto no Senado a partir do ano que vem, ameaçaram cortar a verba da entidade internacional caso a comissão não tome providências. Em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou aproximadamente 7 milhões e meio de dólares por meio de um fundo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles pedem que a comissão e o relator especial de liberdade de expressão informem quais ações o órgão tomou para, abre aspas, monitorar e ajudar a terminar essa flagrante conduta, fecha aspas. Deixa eu ouvir o Consta sobre essa medida, sobre esse ofício enviado aí à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Consta, para pedir que o órgão, então, tome ações, tome providências em relação às ações do ministro Alexandre de Moraes. Ontem aqui informamos que tanto no Senado quanto na Câmara, ontem foi confirmada a maioria de republicanos. Como é que você avalia o avanço dessa medida a partir do ano que vem, agora com o presidente eleito Donald Trump? Toda hora no Brasil eu vejo algo que eu não vejo nos Estados Unidos. Uma luta pelo retrocesso, uma luta pela escravidão de ideias, uma luta em que certos sujeitos não têm liberdade de expressão e alguns outros têm. Ou seja, alguns pontos de vistas são mais válidos do que outros. Isso é uma grande bobagem. A humanidade só evoluiu por causa da tensão entre dois polos. Eu digo sim, tu diz não, aí surge um terceiro negócio que não é nem o sim nem o não, é o talvez, e aí desse talvez com sim e talvez com não surgem outras teses, é tese, antítese e síntese, tese, antítese e síntese. Eu afirmo, tu nega, chega alguém mais inteligente do que a gente e percebe que um acertou um pouco e o outro acertou outro pouco, um errou um pouco e o outro errou outro pouco, e assim a humanidade vai elevando seu nível cultural. Por exemplo, sujeitos extremistas religiosos que praticavam homofobia, eles estavam errados ou certos? Errados. Ok. Sujeitos ideológicos que impõem que no que através da força da lei, outros sujeitos com ideologias diferentes não podem se manifestar a respeito dessas ideologias. Isso é certo ou errado? Erradíssimo. Tanto é que a ideia da escola sem partido, uma escola que ensine sobre todas as visões de mundo e não doutrine as pessoas a seguir uma ideia específica, é uma ideia genial. Por que que os nossos congressistas, por que que a nossa jurisdição brasileira não está batalhando para que uma ideia genial seja implantada no Brasil? Por que que não há um movimento grande que divulgue? Olha só, há uma ideologia que transcende as ideologias. Há uma ideologia em que todas as ideologias são postas em confronto, confronto dialético. Por que que não há essa briga? Por que que não há uma pessoa dizendo assim, a liberdade de expressão é boa, as pessoas que têm a corrente X, Y e Z de expressão podem se expressar, porque se tiverem erradas, serão refutadas, serão logicamente refutadas. Olha o tamanho do Brasil, 220 milhões de habitantes. Vocês acham mesmo que não existe ninguém, por exemplo, que saberia refutar um monarca aqui?
Vocês acham mesmo que, sei lá, ninguém saberia refutar o Elon Musk em algo errado? Ninguém aqui no Brasil sabe refutar o Lula. Tão de sacanagem comigo, né? Só que parece que algumas pessoas têm o direito de falar se eles estiverem do lado politicamente correto e outras pessoas não têm o direito de falar. Por quê? Porque não estão do lado... não são amigos do rei, por assim dizer. O que os Estados Unidos entra para fazer? Opa, nós estamos observando essa injustiça aí. Então, de certa forma, eu que nunca fui muito fã dos Estados Unidos, agora comecei a olhar e dizer... que interessante, até que eles não se preocupam somente com seu próprio umbigo. Porque eu sei das ONGs dos Estados Unidos e dos departamentos governamentais que fomentaram o comunismo no Brasil. Eu sei disso. Tem catalogado que o Felipe desculpa, não falei nenhum nome aqui. Certos institutos do Brasil receberam dinheiro do governo americano e são institutos que fomentam a desinformação, o ódio e o comunismo no nosso país. Eu sei das coisas babacas que os Estados Unidos fazem, mas tem algumas coisas que eles não brincam, como liberdade de expressão. E eu acho o máximo. Eu sou um grande apoiador da liberdade de expressão. Não para fazer ódio contra ninguém, pelo amor de Deus, mas para que eu esteja protegido pela lei quando eu dê uma opinião que seja errada e alguém venha e me refute. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema contra minorias, eu não tenho nenhum problema com literalmente nenhum tipo de característica humana. Eu não defendo a liberdade de expressão para que eu possa criticar algum tipo de grupo. Nem é isso. Eu defendo a liberdade de expressão para que eu possa criticar a cleptocracia, a idiocracia, entendeu? Eu defendo a liberdade de expressão para que eu possa criticar pessoas que têm poder sem que essas pessoas usem o poder para me ferrar depois. Por quê? E eu não quero criticar porque eu quero criticar e ser um rebelde. É assim, ó, se eu noto que a lógica do sujeito poderoso está errada e eu posso ter uma lógica melhor, eu quero poder refutar o sujeito para esse sujeito perceber que está errado e fazer um país melhor. Não é nenhum tipo de rebeldia pedir liberdade de expressão para melhorar para o coletivo. O que eu estou propondo é algo super racional. Todos nós devemos ser a favor da liberdade de expressão e se isso corre o risco de ofender alguém, que seja. As pessoas não precisam viver em um casulo. O mundo é terrível, o mundo é sórdido, o mundo tem um monte de porcaria. As pessoas vão ofender umas às outras sem nem se esforçar. Então, colocar, sei lá, certas questões acima da liberdade de expressão é um prejuízo para a humanidade. Na minha opinião. Pessoal, quem quiser construir uma vida melhor tem que construir uma vida mais focada e essencialista. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o treinamento Foco e Essencialismo. Não conte com governos. Provavelmente as medidas não darão em nada. Conte em tu salvar a tua própria vida. Clica no primeiro link da descrição.